Incrível. Esta semana, o número 2 do Haddad, quem é o número 2 do Haddad? Ele é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, ou Durigan, como preferirem. Ele foi para esse lugar como secretário executivo do Ministério da Fazenda, porque o Galípolo, que era até então secretário executivo da Fazenda, foi ser diretor de política econômica do Banco Central. Dario Durigan chegou lá depois de ter sido alto executivo do WhatsApp no país, que não deixa de ser interessante e curioso por si só. Ele defendeu a autonomia do Banco Central e uma transição sem arroubo político. A frase dele num evento da Confederação Nacional da Indústria: fazer a transição da autoridade monetária também com responsabilidade, sem arroubo político. Ele está falando aqui da sucessão do Roberto Campos Neto, que deve ser sucedido, tudo indica, pelo próprio Galípolo. Somos a favor da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. Isso é muito importante, declarou Durigan. Isso aqui dá um tratado, dá uma tese, né? Essas frases dele aqui, né? Para pensar qual é a lógica da esquerda e qual é a lógica da direita de olhar o mundo, né? Diálogo técnica é uma linguagem usual da direita. E não sei, né? Até onde eu sei, esse sujeito faz parte do governo do presidente Lula, que semana sim, semana não, discursa contra a autonomia do Banco Central. Tá bom. Aí, isso aqui semana passada. Ontem, o Galípolo foi num evento, o 15º CONCRED, Congresso Brasileiro de Cooperação de Crédito. Sabe, Jones, tem uma tese de que você e outras pessoas são gente que faz política de movimento estudantil, sabe? Política de DCE, que não entende nada da alta política. A alta política é uma coisa sofisticada e nós não alcançamos. A gente faz política de DCE, política de movimento, coisa grosseira. Aí vai lá, né? Porque a tese dessas pessoas é a seguinte: eles estão enganando o mercado, estão enganando a Faria Lima. É tudo gente progressista. Depois que o Galípolo virar presidente do Banco Central, ele vai abrir assim o terno, vai abrir a camisa e embaixo vai ter uma camiseta SG, Super Galípolo de esquerda, vai derrubar a taxa de juros, vai, né? Mas aí, ontem, o que ele disse? Aqui, reportagem do Valor, ele participando, então, desse CONCRED. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, fez no início desta noite um discurso alinhado com a ala mais conservadora do Copom. É a diretoria do Banco Central que a cada 45 dias se reúne para definir a taxa de juros básica, Selic, procurando eliminar dúvidas sobre como vai presidir a instituição caso seja indicado. Então, o Valor está dizendo, ele fez um discurso para indicar que está alinhado com a turma do Campos Neto. Aí depois, no Poder 360, tem uma reportagem sobre esse encontro, em que ele disse não haver espaço para tergiversação no Copom, caso seja necessária uma elevação da Selic, a taxa básica de juros. E aí disse, literal, o Galípolo: todos os diretores estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para perseguir a meta, ou seja, elevar a taxa de juros. Também disse ontem assim: muitas vezes eu assisto um receio, uma dúvida, para usar o linguajar que eu escuto, de que os diretores indicados pela gestão do presidente Lula não poderiam votar pela elevação da taxa de juros. Não faz muito sentido imaginar que você vai passar 4 anos sem poder fazer algo nesse sentido. Está muito claro ao colocar na ata, e aqui eu registro, o pessoal reclama que toda hora eu estou falando que é de maneira unânime, ele que está dizendo, de maneira unânime, os 9 do Banco Central, os 5 do Roberto Campos, Bolsonaro / Roberto Campos, e os 5 de Lula / Haddad, que todos os diretores estão dispostos a fazer o que for necessário para perseguir a meta. Dia 15 de julho, o Galípolo teve no Sicredi, em Anápolis, também da área de crédito cooperativo. Ele gosta dessa área de crédito cooperativo. E ele disse: Focus tem relevância enorme como subsídio para a elaboração da política monetária. Focus é o boletim que sai toda segunda-feira às 8h30 da manhã do Banco Central. A gente fala bastante dele aqui. Que é o boletim voltado são projeções que o Banco Central recolhe de pessoas, especialistas de economia, né? O Paulo Clias, o Davi Decache, o Paulo Nogueira Batista, né? Que falam o seguinte: olha,
nossa projeção aqui para aumento, para a taxa de juros, para a semana que vem, para o mês que vem e para o ano que vem, e para o ano é tal. A mesma coisa para a Selic, no caso, né? Não taxa de juros em geral, a mesma coisa para preço do dólar e a mesma coisa para preço da inflação. Só que nem o Paulo Nogueira Batista Júnior, nem o Paulo Clias, nem o Decache são ouvidos lá, nem nenhum professor de economia, nem ninguém. São aproximadamente, ninguém sabe muito bem qual é esse número, 120 pessoas ouvidas. Quem são? Altos executivos de bancos, de corretoras, de fundos de investimento e de consultorias. E o que o Galipo está dizendo é que as projeções que eles fazem têm uma relevância enorme como subsídio para a elaboração da política econômica. Nesse mesmo encontro, então, lá em 15 de julho, ele disse, olha só, Roberto Campos Neto, Mário Roberto Campos Neto, é o vilão do país, né? O diretor do Banco Central citou, por exemplo, a surpresa positiva da atividade econômica, que todos ficam contentes e ninguém torce pelo contrário. E aí, um ensinamento básico de linguística. Mas, toda vez que você vê uma frase que tem mais, tudo que veio antes do mais esquece. O que importa é o que vem depois do mais, né? Então, que a função do BC é ser cuidadoso, porque são indícios de uma economia mais aquecida e que pode significar um processo de desinflação mais lento, somado ao fato de uma preocupação que está relacionada à mudança ou reprecificação da política monetária americana. Ou seja, a economia está aquecida demais e isto é um problema, não só a economia estar aquecida. Galípolo disse o seguinte, isso tudo está em atas do Banco Central, tá, gente? Ele está expressando lá o que está na ata, que, por sinal, quem escreve é ele. Galípolo ainda tratou, nesse encontro do Sicredi, do mercado de trabalho e afirmou que, mesmo que ainda não seja possível identificar a passagem da dinâmica para salário que pressiona a inflação, abre aspas, um mercado de trabalho mais dinâmico indica que você deve esperar processo de desinflação mais custoso e mais lento ao longo desse processo. Ou seja, um mercado de trabalho mais aquecido é um problema para o país e para a política econômica. Então, queria contextualizar com essas afirmações do atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, do ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, atual diretor de política monetária do Banco Central, segundo cargo de importância, que provavelmente, ao que tudo indica, será o próximo presidente do Banco Central. Não tem nenhuma declaração do Campos Neto aqui, tá? Só trouxe do Galípolo e do Durigan. Mauro, só um informe para contextualizar que é importante. O Boletim Focus foi criado pelo FHC no segundo mandato e mantido até hoje por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3. 5 mandatos e nunca mexeram no Boletim Focus, mesmo quando Lula tinha 80% de aprovação, maioria na Câmara e a presidência da Câmara. Só para você saber. E o Banco Central não era autônomo. E o Banco Central não era autônomo. Ele conseguiria acabar com isso, inclusive, com a... Se não me falha a memória, inclusive, Mauro, eu preciso até consultar isso, mas eu acho que a criação do Boletim Focus não foi PL, não foi projeto de lei, acho que foi normativa interna do Banco Central. Mas depois eu confiro isso, se é por projeto de lei ou é por ordem administrativa. Dito isso, veja, Mauro, o professor Pedro Paulo Bastos, ele escreveu um texto ano passado, que o título é Não Existe Alternativa? Interrogação, foi publicado... Eu li, pelo menos, a primeira vez no site A Terra é Redonda. O professor Pedro Paulo Bastos, professor da Unicamp, se não me falha a memória, ele, nesse texto, em 2023, ele faz um diagnóstico que é o seguinte, ele não entra no mérito se o confronto entre Lula e Campos Neto é real ou não, mas o que ele mostra ali é que o diagnóstico do que é a inflação brasileira e a concepção de macroeconomia do Banco Central e da equipe econômica do governo Lula é o mesmo. É o mesmo. E aqui, gente, presta atenção. Eu sei que a economia, às vezes, é meio difícil, é cheio de tecnicalidades, é cheio de questões e tal, mas o que a disputa mesmo está aqui, na concepção de macroeconomia, no diagnóstico da inflação brasileira. Falar em abstrato para baixar a taxa de juros, vociferando e tal, parece um enfrentamento. Mas enfrentamento mesmo é, por exemplo, defender que a inflação brasileira não é inflação de demanda. Quer dizer que isso é falso. A inflação brasileira, 1/3 dos preços são preços administráveis pelo governo, que tem um impacto direto na variação cambial do dólar, da uma economia cada vez mais
sensível ao dólar por causa da desindustrialização brasileira, o altíssimo nível de indexação da economia brasileira, a legado de FHC também, que nunca foi enfrentado, inclusive fazer um debate que algum nível de inflação não é ruim. Atenção, viu, gente? Esse ponto é muito importante. O que é ruim é hiperinflação, mas algum nível de inflação não é ruim, porque a inflação é, por definição, conflito redistributivo. Então, é normal ter algum nível de inflação. A inflação não é o maior inimigo do homem. Hiperinflação, sim. E aí ninguém aqui está passando até desleixo e não sei o que para hiperinflação. Então, veja, o diagnóstico da equipe econômica do governo Lula e o diagnóstico do Banco Central sempre foi o mesmo. Qual é esse diagnóstico? É o que o Paul Krugman chama da falha da confiança. Que é assim, ó, presta atenção, Paul Krugman, Nobel da Economia, viu? Que é basicamente o seguinte: há uma expectativa no mercado. Essa expectativa, se ela for positiva, vai fazer com que os agentes econômicos invistam mais, que aumente a procura, por exemplo, por crédito, que o crédito fique mais barato, com mais investimento, com mais crédito na praça, com mais atividade econômica, vem mais empregos, mais salários, mais oportunidades. Então, a chave da questão é a expectativa dos agentes do mercado. A expectativa dos agentes do mercado tem que se manter positiva, dizendo que o governo vai gastar pouco para economizar dinheiro e honrar seus compromissos, pagando os títulos da dívida pública como se o governo ficasse sem dinheiro. Qual é a falsidade aqui? A falsidade é dizer que taxa de investimento depende de expectativa. Capitalista não investe por expectativa. Capitalista investe em busca de lucro. Então, se tiver lucro, vai ter investimento, perspectiva de lucro. Se não tiver, não vai ter investimento. Fora que o nível de gasto público não tem absolutamente relação nenhuma com piora ou melhora do ambiente de mercado, como eles falam. Absolutamente nenhuma. Então, é uma mentira que está fundamentada nessa ideia. Ó, se o governo gastar muito, vai ter um desequilíbrio das contas públicas, o mercado fica com expectativa negativa, ficando com expectativa negativa, isso reflete na precificação do crédito, isso reflete na precificação dos títulos de dívida pública e a tendência a taxa de juros subir. Isso é mentira, gente. Isso é um diagnóstico neoliberal. Isso é a mentira contada desde Ronald Reagan. E aí o povo diz que odeia Ronald Reagan e Margaret Thatcher, mas não percebe que bate palma para quem tem o mesmo diagnóstico. Isso não é verdade. Isso é uma falsidade completa e absoluta. E aí o que a gente está vendo, Mauro? Um esgotamento de um teatro. E aqui, ó, podem me cancelar aí depois no Twitter, fazer os cortes, o povo do PCO bater em mim. Mas a tal luta entre Lula e Campos Neto nunca existiu. Sempre foi um teatro. Sempre foi um teatro. Porque o diagnóstico das causas da inflação brasileira é o mesmo entre Campos Neto e equipe econômica. A concepção de macroeconomia é exatamente a mesma. E, Mauro, tem um fato que as pessoas querem esquecer. Para formular o novo teto de gastos, a Haddad não consultou o MST, não ligou para o João Pedro Stedley e para o João Paulo Rodrigues. A Haddad não ligou para o MTST, não falou com Josué Rodrigues, com Boulos. A Haddad não falou com a CUT, não falou com a CTB, não falou com a UNE, não falou com a Central dos Movimentos Populares, não falou com o MAB, não falou com o MAN, o Movimento pela Soberania da Mineração, não falou com ninguém. Sabe com quem ele falou? Com Felipe Salto, banqueiro especulador do mercado privado, historicamente ligado ao PSDB, e com Campos Neto. Gente, o novo teto de gastos foi formulado numa parceria com Haddad e Campos Neto. Isso não é eu que estou afirmando informação de bastidor, não. Isso é público. É declaração do ministro da Fazenda, declaração do presidente do Banco Central. Então, que luta é essa que eles estão juntos formulando a política de austeridade fiscal, gente? E aí, qual é o problema? Agora, dia 31 de dezembro, acabou para o Campos Neto. Aí não pode mais, Mauro, ter a justificativa que o Campos Neto é bolsonarista num debate rebaixado, porque veja, o Campos Neto é bolsonarista. Uma questão central nem é essa. A questão central é o controle dos bancos, da banca financeira, do financismo, como chama o Paulo Clias, da política do Banco Central, né, da política monetária. Então, agora que o Lula vai ter um indicado dele lá, não vai ter mais desculpa.
não, que é o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, que é bolsonarista e está sabotando o Brasil. Por quê, Mauro? E aí, gente, desculpa, viu? A taxa de juro média mantida pelo Campos Neto é menor do que a taxa de juros praticada no governo Lula 1. Sabe, gente, é assim. Vamos fazer um debate sincero e honesto aqui. O presidente Lula, antes do Banco Central ser independente, praticou taxas de juros maiores. Evidentemente que naquele cenário geopolítico da economia global, você tinha uma margem de manobra maior para praticar uma taxa de juros criminosa, como o governo Lula praticou, e ter um nível de crescimento econômico, de crescimento do investimento público maior. Hoje, a situação, tanto interna como internacional, está muito mais complexa e delicada, e fora que há uma tendência global de juros muito baixos, né? O que também reduz a margem de manobra para manter juros nas alturas e ter crescimento econômico. Mas fato concreto é que o teatro vai acabar. A equipe econômica do governo Lula nunca foi contra o Roberto Campos Neto. O Lula nunca foi contra o Roberto Campos Neto. Eu tenho até dúvida, e sendo muito sincero, tenho até dúvida se a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg Faria e a Companhia Limitada são realmente contra ou fazem parte do teatro. Fato concreto é que há uma concordância de diagnóstico das causas da inflação brasileira e de concepção de macroeconomia, de visão de país entre o Campos Neto e o governo Lula. Aí, Mauro, como não dá para criticar os bancos, que a Febraban é representada por excelência do Ministério da Fazenda, como não dá para criticar o agronegócio, que manda do Ministério da Agricultura, como não dá para criticar os monopólios de mídia, que mandam do Ministério das Comunicações, do Corruptos, do Celino Filho, como não dá para criticar as madeireiras, as empresas de celulose e por aí vai, que continuam passando a boiada em todo canto, né? Se criou um inimigo para dizer assim, tem luta, hein? Estamos de esquerda, estamos lutando contra alguém. Estamos lutando contra quem? Estamos lutando contra o Campos Neto. Aí enche o rabo da Rede Globo de dinheiro, dá anistia para os militares, enche o agronegócio de dinheiro, mantém todo o tipo de privilégio que existe para os monopólios estrangeiros, enche o rabo de dinheiro do agronegócio e aí cria uma luta imaginária. Qual é a luta imaginária? Estamos lutando contra Campos Neto. Estamos confrontando Campos Neto, o bolsonarista que está sabotando o crescimento da economia com a política de juros altos. Quer provar que isso é mentira? Veja, a taxa de juros na ponta para o micro, pequeno comerciante, empresário, para o consumidor normal, ela tem relação com a Selic, mas não é o Banco Central que diz a taxa de juros, por exemplo, no financiamento da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Sabe? Não é. Não é. É a política do banco. O governo Lula tem dois bancos públicos, né? Aliás, o Estado brasileiro tem dois bancos públicos muito importantes, que é o Banco do Brasil e a Caixa, sem falar no Banco do Nordeste, sem falar no BNDES e tal. No Brasil, 5 bancos controlam 85% do mercado bancário brasileiro. Dentre 5 bancos, você tem a Caixa e o Banco do Brasil, né? Aí tem Itaú, o Bradesco e o Santander, fundamentalmente. O governo Lula pratica as taxas de juros e as taxas de serviço no Banco do Brasil, em particular, mas um pouco também na Caixa, mas a Caixa tem uma função um pouco diferente, que é a mesma taxa, as mesmas taxas do mercado privado. O governo Lula nunca usou os bancos públicos para baratear o crédito no mercado brasileiro, para reduzir o spread bancário que se cobra pelas taxas de serviços dos bancos, para enfrentar a agiotagem que os bancos privados praticam contra todo o povo brasileiro. Então, essa retórica de combate a juros altos, isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. De fato, isso foi uma criação de um teatro que é um bad cop e um good cop, né? O bad cop é o Lula, o good cop é o Haddad, aí o Lula excita a militância com desejos de confronto, de enfrentamento, que nunca se realizam. O Haddad chega para quem manda e fala assim, não, fica tranquilo, isso aí é para esse pessoal aí de CUT, de MST, esse pessoal aí de movimento estudantil, a gente está só enrolando eles e tal, e a política segue a mesma. E aí, Mauro,
Não acredita em mim. Né? Dizem que eu sou político do DCE, que eu sou não sei o quê. André Lara Rezende, entrevista no Canal Livre, começo do ano passado. André Lara Rezende fala assim: ó, eu acho que esse negócio de dizer que a prioridade é a luta contra o Banco Central e a reforma tributária, isso é divisionismo. Quando André Lara Rezende fala assim, a questão clara é o projeto de país e a política fiscal, para onde vai o dinheiro. É aqui que a gente delinea para onde vai a política. É aqui onde a coruja dorme. É aqui onde está o centro do conflito redistributivo mais imediato. Claro que precisa retomar o Banco Central, precisa acabar com a autonomia do Banco Central, precisa mudar a política monetária. Mas, assim, até para você acumular força para comprar esse confronto, o centro da questão é a política fiscal. E a política fiscal foi entregue de graça ao mercado e ao imperialismo com o novo teto de gastos. Depois disso, todo o resto... Quer dizer que o André Lara Rezende também agora faz parte do pessoal que faz política no DCE, é isso? Pois é. O André Lara Rezende é aquele do Plano Real, ex-banqueiro e tal. Procurem lá, gente, no YouTube. Depois, a entrevista que o Lara Rezende deu ano passado para o Canal Livre. Inclusive, saiu até um artigo dele recentemente, que eu vou até parar para ler, sobre a falta de imaginação sobre o futuro do país. Então, veja, gente, esse é um fato concreto. O teatro sobre a luta contra o Campos Neto vai acabar e, no final, a gente vai ver que a política do Banco Central vai ser mantida e a política fiscal segue uma política fiscal neoliberal, política fiscal restritiva e uma política de ataque sistemático aos serviços públicos. E aí, nesse momento, Mauro, para concluir a resposta, eu sou muito curioso para saber o que é que está pensando o queridíssimo companheiro, mandar um abraço para ele, André Roncalha. Ano passado, o André Roncalha dizia que quem falava muito da política fiscal, quem criticava muito o novo teto de gastos, estava com a fixação freudiana na política fiscal. Eu gostaria muito de saber do André Roncalha, agora que a UFPE teve 18% do seu orçamento bloqueado, agora que foi cortado mais de 1 bilhão do Farmácia Popular, agora que a política do complexo industrial e econômico da saúde, que quase não tem dinheiro, sofreu um bloqueio, agora que o governo Lula está fazendo uma caça para cortar BPC de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, agora que o número de indígenas assassinados está crescendo no Brasil, porque ele não tem orçamento, agora que os servidores da área ambiental estão sendo humilhados e desprezados pelo governo, não tiveram suas reivindicações atendidas. Gostaria muito que o André Roncalha explicasse se é uma fixação freudiana minha na política fiscal ou é uma questão concreta e importante para a vida e o futuro da classe trabalhadora. Porque acho que é nesses marcos do debate que a gente tem que debater. Porque, Mauro, eu não gosto de debater economia, eu queria estar debatendo teoria política, sociologia e tal. Mas eu tive que vim para debater economia, Mauro, cometendo vários erros, mas vários acertos também. Sabe por quê? Porque os nossos keynesianos sumiram, Mauro. Nossos keynesianos morreram, eles desapareceram, os nossos desenvolvimentistas, de uma hora para outra, foram tocados pela mão do livre mercado. Tem aí um Paulo Nogueira Batista Júnior, Márcio Pockmann, teve aqui outro dia, você esteve lá com ele no Rio de Janeiro, no evento do IBGE, ainda tem, né? Mas são poucos, né? São poucos, então, de lado, né? Que nem José Genuíno, né? A turma foi Falcão e outros, então tudo de escanteio. Jones Manuel, não tem papas na língua. É isso aí. Obrigado. Ótimo. Eu que agradeço, Mauro. Foi um prazer, como sempre, à disposição e um abraço gigantesco. Um grande abraço. Bom fim de semana para ti. Legal.